Eu queria saber, né? Onde estava o Apocalipse, o arrebatamento, quando mais de 100 mil pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram durante os séculos da Inquisição? Não só a católica, mas a protestante também. Onde estava você, baby, com o arrebatamento, quando a Alemanha perseguiu os judeus? Exatamente, a Alemanha era protestante, 95% da população cristã. Inclusive, as políticas do Bigodudo foram apoiadas pela Igreja Católica e pelos protestantes. Quando a Europa inteira colonizou as Américas, a África, com as políticas cristãs, quando derramou sangue indígena, sangue dos nativos, através da filosofia da cruz, aonde estava, baby? Onde estava o arrebatamento? Onde estava Caim? Quando o jovem Lucas Terra morreu trucidado, abusado por 2 pastores, onde você estava, baby? Quando dezenas de terreiros foram depredados ano passado, principalmente em favelas, onde o narcotráfico a cada dia se alia mais com o neopentecostalismo. Cadê, baby? O mundo tá acabando mesmo, baby, mas não é por conta do bloquinho da Ivete, não. É por conta da sua visão teocrática, da sua e daqueles que seguem essa mesma filosofia barata que você. Ô, Vicky, você sabe que o Novo Testamento, ele foi escrito há mais de 2000 anos. Mas antes de falar com você, seu Vicky, vou também dar uma resposta para Baby. Ô, Baby, você está numa grande Babilônia, morada de demônios e espíritos imundos. Você sabia que nessa data os terreiros são fechados porque os demônios rejeitam todas as ofertas de sacrifícios para estar aí? Então, minha filha, e os outros que são participantes disso, sai dela, povo do Senhor, para que não sejas cúmplice dos seus pecados e nem pegue as suas pragas. Eu vou te mostrar aqui primeiro na Bíblia, no Novo Testamento, o que Jesus fala, o que Jesus nos alerta antes de acontecer essas suas perguntas que você fez para Baby, né? E eu vou mostrar aqui para que você possa me acompanhar. Como você tem uma Bíblia guardada, então fica melhor que dá para você ver se eu estou falando alguma mentira. Lembra que essa Bíblia, ela não está atualizada, como vocês dizem que ela não é atualizada, mas ela é antiga. E olha que Cristo fala, ok? E Jesus, respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Tanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Então vós hão de entregar para serdes atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Cristo já sabia dessas mortes. E ele nos alertou também dos falsos profetas, dos falsos cristos que surgirão para enganar, para causar esses escândalos que aconteceram, que querem sujar, manchar o nome cristianismo. As pessoas que morreram, aonde é que inclui o Apocalipse? Está escrito assim, ó: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e das suas obras os segue. Quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestiduras, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com as suas sombras, e nunca mais haverá fome, nunca mais haverá sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre ele. Porque o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará, e lhe servirá, e guiará para as fontes vivas das águas. E Deus limpará os seus olhos de toda a lágrima. E havendo aberto o quinto selo,
Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro, santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados cada um cumpridas vestes brancas, e foi-lhe ditas que repouse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que haviam sido mortos, como eles foram. Bom, eu lhe respondi na Bíblia. Agora eu vou lhe responder em fontes histórico e teológico. A peste negra, que matou a cerca de 1/3 da população europeia entre 1347 e 1351, foi vista por muitos como um sinal do fim dos tempos e um castigo divino pelos pecados da humanidade. Alguns estudiosos associam-se essa epidemia como o quarto cavaleiro do Apocalipse, que traz a morte e o inferno. A perseguição dos judeus como o cumprimento de algumas profecias do Apocalipse ou como sinal de que o fim dos tempos está próximo. A Inquisição foi um dos conjuntos de instituições criado pela Igreja Católica para combater a heresias e outros crimes contra a fé. A Inquisição tem várias fases e atuou em diferentes países e religiões, desde o século XII até o século XIX. A Reforma Protestante começou em 1517, com as 95 teses de Martim Lutero, provocou uma divisão na cristandade e uma série de guerras religiosas na Europeia. Alguns reformadores, como João Calvino e João Knox, identificaram o papado com a besta do Apocalipse, que persegue os santos e engana as nações. A formação dos Estados Nacionais, que ocorreu entre o século XV e XVIII, envolveu a centralização do poder político e a consolação das monarquias absolutas. Alguns monarcas, como Luís XIV da França e Carlos II da Espanha, foram acusados de serem anticristo do Apocalipse, que se opõe a Deus e exalta a si mesmo. A Europa colonizou grande parte do mundo entre o século XV e XX, impondo suas culturas, religiões e poder sobre o povo nativo. A descoberta da América, que ocorreu em 1492, foi vista por alguns como cumprimento da profecia de Apocalipse 12:14, que fala que a mulher que foge para o deserto, onde tem um lugar preparado por Deus. Alguns identificaram essa mulher com a igreja, que teria encontrado refúgio nas terras recém-descobertas, longe da perseguição europeia. A Revolução Francesa, que ocorreu entre 1789 e 1799, foi vista por alguns cumprimento da profecia de Apocalipse, capítulo 11, versículo 7 até o 13, que fala das duas testemunhas que profetizaram por 1260 dias e depois são mortas pela besta que sobe do abismo. Alguns identificaram essas testemunhas como a igreja e a monarquia, que foram atacadas e destruídas pela revolução que representaria a besta. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela não é uma igreja cristã. Ela é uma igreja do capeta, do Satanás. A Igreja Universal do Reino de Deus, os ministros são mercenários. Eles negociam a fé, eles vendem a fé. Nosso Jesus, em troca de adoração, ele oferece bênção espiritual, vida eterna. O Jesus do Edir Macedo oferece riquezas. Quem oferece riquezas em troca de adoração é o diabo. A respeito da assassina nos terreiros de Umbanda, você não tem que perguntar para nós cristãos, porque os terreiros não faz parte do cristianismo. Pergunta para o teu Deus. Pergunta para o teu Deus que tu serve. Ok? Porque ele não faz parte do cristianismo. Eu vou te provar aqui na Bíblia. Mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todo mentiroso da sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Porque o mesmo Senhor descerá com alarido, com voz de arcanjo,
e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ô Vic, agora eu vou falar uma coisa sobre o meu Deus e o teu Deus, ok? E sobre os cristãos e sobre você, ok? Preste atenção. O meu Deus me chama pelo nome. O teu Deus te chama por cavalo ou piores nome. Eu era condenado à morte porque eu sou um pecador. Deus deu-me sua vida por mim e me fez um santo e mais que vencedor. Se eu falhar, Deus me perdoa, porque Ele me ama e me dá 1 milhão de chances. E você sabe disso. Se você falhar com o seu Deus, você é excluído, diagnosticado com uma doença maligna pelo seu Deus. Você chama os crentes de miserável, mas esses crentes miseráveis, eles são felizes, eles têm paz, eles têm sonhos tranquilos, eles dormem tranquilo porque o Senhor o guarda. Você se atribula quando damos 10% da nossa renda por amor à obra de Deus. Mas você e seu grupo é obrigado a dar 40% da sua renda para o diabo. E ai de vocês que não der, pois é punido de uma forma cruel. O teu Deus diz que é mais forte, mas ele não passa de um derrotado pelo Deus dos crentes. Nós, crentes, nós não precisamos nos alimentar de sangue de animais ou de pessoas e comer carne podre para agradar ou para estar na presença de Deus. E a partir de agora, todas as obras das trevas contra a tua vida e contra a minha vida é quebrada. E ai daquele que se levantar contra a minha vida. O teu reinado no satanismo acaba hoje. O meu Deus, ele põe um sinal sobre você da mesma forma que colocou um sinal sobre Caim. E a partir de hoje, você perde toda a intimidade que você tinha com esse Satanás. A partir de agora, ou você anda como Caim, errante, ou você venha para os braços de Deus que estão abertos para você. O Deus dos crentes quer mudar a sua vida, preencher o teu vazio, curar a tua dor e te dar paz. Não importa a maldade que você fez, não importa o lugar aonde você encontra, tem chance para você. Deus te aceita do jeito como você é. Ele quer mudar a sua vida, assim como ele mudou a vida de Paulo de Tarso. O Deus do crente é poderoso. Você e todo o centro espírita não consegue fazer nenhum mal com aqueles que têm Cristo, que tem aquele Deus dos crentes que você odeia. O diabo proíbe você de fazer isso. E ele diz, olha, não faça isso, senão você vai morrer. O Deus do crente vai te matar. Os protetores de vocês, os guias de vocês, é fraquinho diante do Deus do crente. Você sabe que Deus guarda até os corpos daquelas pessoas que morreram nele. Você conhece alguém que tentou fazer algum trabalho pegando um corpo de um crente? É impossível, meu amigo, porque Deus cuida dos crentes vivos e cuida dos crentes que estão aguardando ele para a ressurreição. Ele é um Deus dos vivos e um Deus dos mortos. Meu amigo, o teu reinado no satanismo acabou. Os teus poderes não existem mais. Pode vir o terreiro fazer 1 milhão de jejum para os teus poderes voltar. Mas não vem. Porque o sinal que Deus colocou em você, ninguém pode tirar. Porque você é um escolhido dele. E Deus está precisando de pessoas que têm coragem de enfrentar as oposições. E você é um deles. Mas você está no lugar errado. E lembre, Deus te perdoa e te chama pelo teu nome. Fique em paz.